Eu creio que todos que estão aqui, talvez com exceção aqui do Pablo, né? A família aqui, o Evânio também, mas eu creio que todos já foram ao PIEM, certo? Luciana? Isso. Mas provavelmente vocês já fizeram. Eu acrescentei algumas coisinhas aqui, mas a grande maioria já sabe como é que funciona esse curso. Ele traz para nós, primeiramente, um check-up de vida. Para nós, como evangelistas, nós vamos entender cada passo. E todo esse conteúdo que nós utilizamos o Evangelho de João. Então, logo que você entrou ali, você recebeu junto com o seu material o Evangelho de João. E é esse Evangelho de João que nós distribuímos ali no Piauí para as pessoas. Mas lembrando também que esse ano nós vamos levar uma quantidade de Bíblias também, como nós levamos no ano anterior, porque muitas das pessoas às vezes pedem: o senhor tem uma Bíblia aí? Eu não tenho uma Bíblia, né? E nós vamos ver que a Bíblia faz parte desse nosso processo aqui de evangelismo, né? Utilizarmos a palavra de Deus. Mas nós vamos utilizar o Evangelho de João. Então, quando nós entrarmos, propriamente dito, no Evangelho de João, como evangelizar, utilizando o Evangelho de João, você pode grifar aqui no seu Evangelho de João, você pode fazer as suas anotações nele, que facilita para você, lá na hora, você está ali olhando, mas nós vamos dar várias dicas, né, de como você pode utilizar isso aqui. Então, nosso curso aí é o curso de evangelismo usando o Evangelho de João. Agora eu quero fazer uma breve introdução antes de nós entrarmos dentro do material que você tem em mãos, que você vai preencher esse material. E o Janil pede para avisar também que no término você devolva a caneta para ele, tá bom? A caneta é emprestada aí, tá bom? E na saída a gente devolve a caneta ali então. Uma pequena introdução, queridos. Se você tivesse só 140 caracteres, que é geralmente o que nós temos. Por exemplo, você vai mandar uma mensagem de SMS, você tem aí 140 caracteres. E suponhamos que você tivesse apenas 140 caracteres de vida. O que você faria? Qual mensagem você transmitiria? Você está entre a vida e a morte, e você tem apenas 140 caracteres para você mandar uma mensagem para alguém. Qual mensagem seria e o que você faria? Como eu já disse, o pessoal aqui da igreja já viu a gente falar muito isso. Queridos, o que é mais importante do que a salvação? Existe alguma coisa mais importante do que a salvação? Não tem. Então essa pergunta nos faz a pensar e ver as questões de prioridades, o que é mais importante e qual seria a mensagem mais importante que nós deveríamos transmitir. Se você pudesse compartilhar com uma pessoa uma única notícia, qual seria essa notícia? E aí eu venho a pergunta: você tem utilizado com sabedoria e eficiência as suas oportunidades? Eu vi inclusive eu ia colocar aqui para vocês um levantamento, um dado, uma estatística recente. E eu fiquei, assim, espantado com essa estatística, que apenas 5% da igreja, isso é um dado dos Estados Unidos, apenas 5% da igreja evangeliza. Nos Estados Unidos, essa é uma estatística dos Estados Unidos. Apenas 5% da igreja evangeliza, ou seja, os outros 95% da igreja não aproveitam as oportunidades, não falam de Cristo. E aí nós vamos ver aqui algumas perguntas. Quantas pessoas você já levou a Cristo? Você consegue preencher os dedos da palma da mão aí? 2 mãos? Talvez as mãos e os pés? Quantas pessoas você já levou a Cristo? E é interessante que nesse artigo contando isso,
ele fala uma coisa que nos deixa um pouco, chacoalha um pouco a gente. Diz que uma das evidências de uma pessoa convertida, as evidências de uma pessoa nascida de novo, é que ela prega o Evangelho, que ela anuncia o Evangelho e que ela não guarda esse conteúdo, essa novidade só para ele, só para ela. Uma evidência de uma pessoa que nasceu de novo, ela quer contar isso para todo mundo. Não é assim que a gente faz quando a gente recebe uma notícia boa? Você recebe um presente que você não estava esperando, uma notícia maravilhosa, e você quer contar para todo mundo. Você pega o telefone, deixa eu ligar para minha mãe, deixa eu contar o que aconteceu, deixa eu ligar para o meu pai, deixa eu ligar para os meus amigos. Você quer mostrar para todo mundo aquilo que aconteceu com você. E como eu perguntei no início, o que é mais importante do que a salvação? E uma das evidências de uma pessoa nascida de novo, uma pessoa regenerada, é que ela quer contar sobre a salvação para todo mundo. Quer que todo mundo conheça Jesus, que ninguém pereça. Nós vivemos numa época, queridos, em que as pessoas têm pouco tempo para assimilar as informações. A gente vive num mundo de correria. Ninguém tem tempo para muita coisa. Sempre que você vai marcar algo, rapaz, não posso, olha, eu estou correndo, olha, isso não tem jeito, não tem como ir no PG porque eu estou trabalhando, não tem como vir à igreja porque eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo, uma correria. Então, queridos, sendo assim, uma mensagem clara e objetiva atinge melhores resultados. Então, saiba que dá para você ser relevante e rápido. É interessante que a gente pode lembrar de Mateus 28, e eu creio que a partir daí você pode acompanhar no seu estudo. Mateus 28, os versículos 18 a 20. Nós temos aqui palavras de Jesus, na verdade, o que a gente conhece como a grande comissão, uma ordem que Jesus nos dá, de ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele mesmo diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E eu venho com a pergunta para você, será que o plano de Deus mudou com o tempo? Será que essas palavras que Jesus disse aos seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, será que mudou alguma coisa? Não, já se passou tanto tempo, então as coisas mudaram. Será? Ou será que isso continua valendo para hoje? Ou será que somos nós que estamos perdendo tempo com coisas irrelevantes? Você já parou para pensar? Nós estamos aqui nos preparando para o Piauí. E é incrível como, às vezes, tem algumas pessoas que na mente delas, eles pensam que evangelizar, que falar de Deus, é para as pessoas num outro país, ou é para as pessoas lá no Piauí, tão longe, que ainda não ouviram. Mas pensam que talvez as pessoas aqui perto de nós, talvez, já ouviram tanto falar de Jesus, para que eu vou perder o meu tempo e vou falar? Muitas pessoas têm esse tipo de pensamento. E engano seu. Você já imaginou a quantidade de pessoas que passa pela sua vida semanalmente? A quantidade que passa pela sua vida, a quantidade de pessoas que você tem contato diariamente, que passam pela sua vida durante um dia. Queridos, é na escola, é no trabalho, é no próprio elevador do seu condomínio, é na rua, no sinaleiro. A quantidade de pessoas que você lida diariamente. Será que essa ordem de Jesus está ultrapassada? Ou será que somos nós que estamos perdendo tempo? O que é que nós estamos fazendo? Como não ser omisso e aproveitar bem as oportunidades que Deus nos dá para testemunhar? Na carta de Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, Paulo afirma que e tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Se você quiser gravar outros dois textos que vai falar
dessa reconciliação, você pode, por exemplo, gravar Romanos 5, versículos 1, vai dizer que nós temos agora paz com Deus, fomos reconciliados com Deus e temos paz com Deus. E o versículo 10 e 11 também de Romanos 5, você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos falando dessa reconciliação. Outro texto também, Colossenses 1, versículos 20 e 21. Que você vai ver ele também falando que nós somos reconciliados com Deus. O que ele quer dizer com sermos reconciliados, esse ministério da reconciliação que nós fomos chamados? Você pode anotar um outro texto aí também, de Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2 nos diz o quê? Que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então nós precisamos entender, vamos voltar lá no Éden. Quando o homem pecou, Adão e Eva, o homem pecou, o que acontece? O pecado fez separação. O homem se tornou inimigo de Deus. Houve então uma inimizade, inimigos de Deus. O homem está separado da presença de Deus. Agora, a gente vê nos dias de hoje os chamados aí religião. O que é religião? A palavra religião vem da palavra religar, do grego religare. É o homem tentando novamente se religar, se conectar a Deus novamente. E você vê que o homem tenta encontrar Deus de todas as formas. A gente vê isso, nós estamos estudando na série de Coríntios, né? Através da sabedoria humana, onde eles estão querendo descobrir da onde todas as coisas foram feitas, como é que a gente chega a esse Deus, como é que a gente tem o conhecimento das coisas. O homem fica nessa tentativa de se reconectar, de se religar novamente a Deus. Mas nós temos um versículo que se encontra aí no Evangelho de João, que você pode gravar. Inclusive é o versículo dessa semana que os meus meninos lá em casa decoraram. João 14, 6. Eu creio que todos nós conhecemos. Eu sou... Vamos lá, bem forte, todo mundo. Eu sou o caminho... Ninguém vem ao Pai, Jesus está dizendo, senão por mim. Então, quem é a pessoa que pode ligar o homem separado de Deus pelo pecado a Deus? Jesus. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. É Jesus. Nós estamos dentro desse ministério, chamado Ministério da Reconciliação. Como nós vamos ver hoje no estudo de 1 Coríntios, quando a igreja de Corinto fala assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e aí Paulo fala assim, quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos, por meio de quem crestes. Paulo está mostrando que ele é um instrumento, ele faz parte desse ministério da reconciliação. Nós somos apenas servos, instrumentos, ferramentas, no qual podemos levar as pessoas, por meio da graça, a se religar, a se reconciliar com Deus. E ele vem mostrando aqui, o que temos entendido é que, uma vez tendo sido reconciliados com Deus através da salvação de Cristo, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Fomos chamados para reconciliar homens com Deus, e isso fazemos através da evangelização. Então a ordem da evangelização, de forma clara, também é vista em alguns textos aqui. Eu vou apenas passar rapidamente com eles, por causa do nosso tempo, mas um texto que nós conhecemos bastante, Mateus 16, 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, além de outros textos que enfatizam o dever de gerarmos discípulos para o Senhor Jesus. Contudo, perguntamos, como crentes em Cristo temos evangelizado? Como é que nós, que dizemos cristãos, crentes, que são aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, nós temos evangelizados? Quantos filhos na fé você gerou até hoje? Você já teve a experiência de ver uma pessoa entregando o seu coração
a Jesus. Na verdade, estamos além, ou melhor, aquém do que Deus sonhou para a sua igreja. Como eu disse para os irmãos, um país da onde foi berço do Evangelho e que foi instrumento de Deus para enviar missionários ao redor desse mundo. Segundo essa estatística, apenas 5% das igrejas dos Estados Unidos evangelizam. E essa é uma realidade que a gente pode ver a olho nu. Por exemplo, na igreja que minha avó frequenta lá nos Estados Unidos, queridos, você não vê jovens. Você não vê jovens, você não vê crianças. Uma igreja que está morrendo. O que a gente chama, dentro do que a gente chama do crescimento natural da igreja, onde a gente vai vendo os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, e a gente vai pregando o Evangelho e vai vendo o Evangelho sendo propagado, e o crescimento natural da igreja. A igreja nos Estados Unidos tem morrido. Você não tem visto a evangelização dentro do próprio lar. Isso para nós como pais, esse é o nosso primeiro campo, é a nossa família, são os nossos filhos, que eles conheçam a Deus. Então a proposta desse curso, queridos, é desafiá-lo a buscar conhecimento e ferramentas que possam fomentar um processo natural de evangelização em sua vida e na igreja. Então apresente-se ao Senhor e peça a Ele para moldá-lo, capacitá-lo e usá-lo efetivamente na tarefa da evangelização. Deus é fiel e fará o milagre acontecer em sua vida e em sua igreja local. Por que eu digo isso, queridos? Muitas pessoas têm, às vezes, receio, vergonha, e às vezes, muitas das vezes, preocupado com a sua capacidade. E você vai dizer, pastor, mas eu não conheço muitos versículos, eu não sei como fazer isso, eu não sei como abordar, eu não sei isso e aquilo. Mas como eu orei e disse para vocês, nós temos um agente, que é o Espírito Santo. Ele é que te capacita. Nós vamos ver um texto aqui, que é Ele que vai colocar as palavras na tua boca. É claro que você precisa de um conhecimento, porque esse conhecimento vai ser usado na hora. É igual você estudar para uma prova. Não adianta você orar, Senhor, me ajuda a passar nessa prova. Aí você não estuda, não. Não tem como. Aquilo que você estudou, que você aprendeu, vai ser colocado em prática. Deus vai fazer com que você lembre na hora. Né? Então, primeiramente, vamos ver algumas definições que nós precisamos antes de entrar aí. Definições de evangelho, evangelização, evangelismo e o evangelista. Então, primeiramente, começando com o evangelho. A palavra evangelho, ela é citada 72 vezes no Novo Testamento, e vem do grego euangelion. Se você conhece aquela palavra eutanásia, então significa boa. Eutanásia vem de morte, uma boa morte, se é que podemos chamar de boa morte, né? Mas esse prefixo aí, significa boa. Então, euangelion é a boa nova, a boa notícia. Só que eu gostaria que você anotasse aí o seguinte: antes de nós falarmos da boa nova, falarmos da boa notícia, você pode até dizer para a pessoa, olha, nós temos aqui o Evangelho de João. E você pode perguntar para a pessoa, você sabe o que significa Evangelho? Aí a pessoa vai ficar assim, não sei não, senhor. Evangelho significa uma boa notícia, a boa nova, uma boa notícia. E eu estou aqui para dar uma boa notícia para o senhor ou para a senhora, ou para você. Só que antes de dar uma boa notícia, eu tenho uma má notícia. Eu tenho uma má notícia. E é aí onde nós vamos entrar, primeiramente falando que o homem está separado de Deus, que todos nós somos pecadores. Então,
Grave isso aí, nós vamos complementar essa primeira informação aqui para vocês. Grave isso aí, agora a gente volta nisso aí. Então o termo evangelho, evangelion, significa boas novas, boas notícias, que está descrito aí em Marcos 1:1, Marcos 1:15, Marcos 16:15, em Lucas 2:10. Encontramos o evangelion na prática, ou seja, eu anuncio as boas novas. Vamos entender agora o que é evangelização. O que é a evangelização? Evangelização é a ação de evangelizar. A palavra aparece 52 vezes no Novo Testamento. É a ação de comunicar o Evangelho, de comunicar essa boa nova, essa boa notícia, primando por levar os perdidos a Jesus para que sejam salvos, né? Eles sejam salvos. O que é o evangelismo? Evangelismo são os princípios, os métodos, as estratégias e técnicas que são empregadas para a ação de evangelizar. Eu tinha até preparado em casa, né? Tinha falado com a Ivete, algumas coisas visuais que a gente usa para evangelizar. Eu não sei se você já viu aquela ilustração de um copo com água, um copo transparente com água e um outro copo transparente também, só que com água sanitária. Mas você olha, é água. Você pega, por exemplo, iodo. Quando você pinga o iodo simbolizando o pecado, você pinga o iodo dentro do copo com água, ela vai ficar totalmente marrom, escura, suja. E aí você mostra que a água limpa, a água viva, que é Cristo Jesus, que nos salva. Quando você despeja um pouquinho dessa água sanitária que a gente olha e vê água, o que acontece com essa água que está suja com iodo? Fica branquinha, clara. E aí você pega o iodo e você vai pingando o iodo dentro da água com a água sanitária, que é a água branquinha, você pinga, ela não suja a água, mostrando que o sacrifício de Cristo na cruz foi de uma vez por todas. E que não importa o pecado, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Então você pode gravar isso aí também, que é outro versículo que você pode citar. 1 João 1:9. E nós temos inúmeras outras formas de visuais, né? Então por isso que ele coloca aqui a questão de técnicas, métodos, estratégias. Temos pessoas aqui que já têm vasta experiência com o evangelismo. Aqui nós vamos apenas dar algumas dicas para vocês, para aqueles que estão iniciando. Mas tem pessoas que vão abordar de inúmeras formas. Você está vendo uma pessoa ali, a forma que você pode usar o dia a dia. Você pode pegar um assunto do que você está conversando e, como eu fiz com o rapaz que eu fui cortar cabelo semana passada, e a gente conversou sobre política, a gente conversou sobre a vida, conversamos sobre família, ele falou da vida dele como um todo. E aí ele assim, rapaz, eu vou embora daqui, não tem solução, a minha vida está isso, esse Brasil está aquilo, e aquela coisa, né? E eu fiz uma pergunta para ele, a gente usando as oportunidades, eu falei assim, qual é o propósito da sua vida? Ele parou, não entendi o que o senhor falou. Eu falei, qual o propósito da vida? Por que você está aqui nesse mundo? Você está aí falando, nós falamos sobre política, sobre família, sobre o Brasil, sobre tudo, economia, e você me falou um monte de coisa, que você está insatisfeito com um monte de coisa, e aí você morre hoje, de que valeu a sua vida? Qual o propósito da sua vida? Com que propósito você está aqui? Ele parou, pensou, rapaz, eu nunca pensei nisso, não sei. Aí ele falou assim, eu falei, semana que vem, a hora que eu vier aqui fazer o acabamento aqui, o pezinho de novo,
Eu vou te responder, não, mas... Eu falei, deixei ele com gostinho de quero mais. Né? Eu falei, não, eu vou te falar. Ele falou assim, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. O senhor é de igreja, não é? Eu falei, só. Mas em momento nenhum eu deixei transparecer para ele. Mas nós precisamos aproveitar as oportunidades para falar do Evangelho. Para falar do Evangelho. Então, cada um vai ter os seus métodos, a sua maneira, né, de chegar. O que é o evangelista? Vamos entender aí o que é o evangelista. O evangelista é aquele que pratica e que executa o evangelismo. Então, nós somos evangelistas. Aqueles que estão, então, praticando, anunciando, executando o evangelismo. Vamos ver algumas qualificações do evangelista. Vamos lá. Primeiro, qualificações do evangelista. Para a realização da tarefa da evangelização, é necessário que o evangelista seja qualificado? O que vocês acham? Ele precisa ser qualificado? De certa forma, sim. Não é que você precisa ter um PhD para você evangelizar, não. Mas nós precisamos de algumas qualificações. Nós vamos ver. Então vamos lá. Quais são as qualificações que não podem faltar na vida daquele que se propõe a fazer a obra da evangelização? Então vamos ver aqui. Primeiro, a experiência de conversão. Precisa ser uma pessoa convertida, precisa ser uma pessoa que tenha passado pelo que nós chamamos, e que nós vamos ver aqui no livro de João, pelo novo nascimento. Precisa ter sido regenerado, né? Passado pela experiência de conversão. Aquele que se lança no trabalho da evangelização tem de ter inequivocamente a consciência de que ele é uma pessoa convertida. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem certeza da sua salvação? Quero ver um amém forte. Amém. Porque como é que... Você já viu um vendedor que vai vender um produto, vai vender o peixe, e ele chega lá para vender o negócio e fala, ó, eu estou aqui para te vender isso aqui, cara, mas assim, falar a verdade para você, eu não boto muito fé nisso aqui não, do meu concorrente ali é melhor. Como é que você vai apresentar Jesus se nem você tem certeza do que Jesus fez na sua vida, da transformação que houve na sua vida? Nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Certeza. Então como é que nós vamos anunciar se nós não cremos? E eu vou um pouquinho mais fundo. Como é que você tem vivido a sua vida aqui na terra? Sabe por quê? Como é que nós vamos falar para as pessoas depositarem a sua fé nas coisas celestiais se nós não cremos nem para as coisas terrenas? A hora que vem os problemas, vem as circunstâncias, vem as tribulações, você, o que eu vou fazer? Vira uma lamúria. Não parece que acredita em Deus, que crê em Deus, que tem um Deus soberano, que reina, e que tudo está debaixo da vontade dEle, do controle dEle. Como é que nós vamos levar uma pessoa a crer nas coisas que dizem respeito às coisas celestiais, ao céu, se nós não acreditamos em Deus e cremos em Deus nem para as coisas aqui da terra? É algo para a gente pensar. Então precisa ter passado por essa experiência da conversão. 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, somente aquele que teve a experiência pessoal do novo nascimento em Cristo pode levar outros a conhecerem a salvação que é dada por Jesus. Um outro ponto é que você tem o Espírito Santo agora habitando na sua vida. Você foi selado com o Espírito Santo, como diz Efésios capítulo 4. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo habita a sua vida, e é Ele quem te capacita. Então o evangelista precisa
ter também a convicção que foi selado pelo Espírito Santo, que tem o Espírito Santo habitando na sua vida, ele precisa ter uma relação íntima e profunda com ele. Não há conversão sem a ação do Espírito Santo. Nós temos o texto aí de João 16. Por quê? Só há conversão, queridos, se o Espírito Santo estiver na sua vida. João 16 vai dizer que, quando Jesus diz aos seus discípulos, é necessário que eu vá, porque se eu não for para o Pai, não tem como o Espírito Santo vir. Mas eu vou para o Pai e vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então quem é que convence a pessoa que é pecador? O Espírito Santo. Então é claro que você precisa ter conhecimento, bagagem, citar os versículos bíblicos, mostrar. Nós vamos ver por que nós precisamos mostrar na palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir, pregação, Romanos 10. Mas é o Espírito Santo que convence. O Espírito Santo é que traz transformação. Tito capítulo 3 vai dizer que é o Espírito Santo que regenera. O lavar regenerador do Espírito Santo, esse novo nascimento é através do Espírito Santo. E aí nós temos o texto de João 16, de 7 a 11, que depois você pode ler com calma. Eu aconselho você a ler depois todo esse conteúdo com bastante calma, ok? Anotando os versículos, os textos, aí na sua Bíblia, no Evangelho de João. Quando alguém se converte arrependendo dos seus pecados e crendo em Jesus como seu Salvador, ele é presenteado, o que nós chamamos é o dom. O que é dom? Dom é presente do Espírito Santo, que é o próprio Espírito que passa a habitar nesse coração que se rendeu a Jesus Cristo. Então nós temos aí os textos de Atos 2, recebereis o dom do Espírito Santo. Vou passar aqui os versículos, depois você pode ver com calma, porque senão nós vamos tomar um bom tempo aqui, tem muita coisa para ver. Essa pessoa, através desse ato de fé, então é selada com o Espírito Santo. Nós temos aí então o texto de Efésios. E o maligno não lhe toca. Se você tem o Espírito Santo, você pertence a Deus, Satanás não tem poder na sua vida, ele não lhe toca. Então a gente tem 1 João 5,18. Ninguém os arrebatará da minha mão, Jesus diz em João 10, 28. O Espírito Santo se torna o penhor, a garantia, você foi selado da vida eterna para esse crente, uma promessa irreversível. Agora uma outra qualificação, o evangelista, ele precisa andar em santidade. Santidade. O evangelista e a santificação. Santo, a palavra santo, querido, significa separado. E você vai ver uma ilustração que nós tivemos no nosso curso de autoconfrontação aqui, que o Dr. Bill Moore falou, que nós somos um canudinho, lembra? Canudinho não tem valor nenhum. Que valor tem um canudinho? Hoje está valendo muito, né? Porque com essa lei nova aí, que agora não pode canudinho, você tem que comprar um canudinho, e o canudinho de aço vem com uma escovinha dentro, e é caro o negócio. O canudinho hoje está caro, né? Mas o canudinho de plástico não tem valor. Mas como é que esse canudo, ele vai pegar do recipiente o líquido e vai trazer até a sua boca se ele estiver obstruído, se ele estiver sujo? Tem como? Como a gente vê, por exemplo, nas casas, você tem que chamar uma pessoa lá para desentupir, porque os canos estão tudo entupidos, sujo, sujeira e tudo. Da mesma forma, nós, como evangelistas, nós precisamos estar com a nossa vida santa, precisamos estar com a nossa vida em dias, precisamos ser um canal limpo, desobstruído, para que o Espírito de Deus possa fazer a obra através de nós. Não tem como, queridos, Deus falar no meio de tanta sujeira. Então o evangelista e a santificação. Então, após ser salvo, um ato selado pelo Espírito Santo, agora que creu, entra nesse processo de santificação, que mantém o vaso limpo. Então 1 Tessalonicenses 4,4
ele vai dizer para nós lá que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E ele vai dizer que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, através da santificação que o Espírito Santo irá usar o crente poderosamente no seu relacionamento com Deus, no testemunho da evangelização. Outro ponto muito importante, uma outra qualificação, conhecimento da palavra de Deus. E eu queria incentivar você, queridos, do dia que nós temos de hoje, você começasse uma leitura do Evangelho de João. Tá bom? São 21 capítulos, e daqui até o Piauí você possa estar se familiarizando com o Evangelho de João. Coloque ele como prioridade, o Evangelho de João como prioridade na sua leitura, durante essas semanas que seguem até o dia do Piauí, para que você esteja familiarizado com o Evangelho de João. Conhecimento da palavra de Deus. O evangelista precisa ter intimidade com a palavra de Deus. Ela precisa ser o seu referencial de conduta em vida cristã. E para isso é necessário o quê? Lê-la constantemente. Lê-la constantemente. Eu quero dar um exemplo para você aí que você vai usar a sua mão, tá? Agorinha. Então, Apocalipse 1:3, bem-aventurados os que leem. 1 Timóteo 4:13, aplica-te à leitura. Então, uma outra coisa também que você precisa, ouvir a leitura da Bíblia. Por quê? Romanos 10 vai dizer para nós, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:29, Eclesiastes 5:1. Ele vai dizer, guarda o pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Uma outra coisa que é importante, memorizar. Então, Salmo 119:11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Deuteronômio 6:6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Memorizado. A palavra decor, que nós sabemos, no inglês é by heart, ou seja, de coração, decoração. Você está no coração, guarda as tuas palavras no coração, memorizou. Filho meu, guarda essas minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Uma outra coisa, estudar a Bíblia. Estudar. Atos 17 vai falar para nós sobre os bereanos. E é interessante que, você já viu alguma carta da igreja de Paulo aos bereanos? Primeira carta de Paulo a Bereia, aos bereanos. Não tem. Mas Paulo escreve 4 cartas para Corinto. Nós só temos 2 delas. Escreve 2 cartas para a igreja de Tessalônica. Mas não escreve nenhuma para Bereia. Por quê? Olha como é que eram os de Bereia, queridos. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Paulo pregava uma coisa, peraí, Paulo, vamos olhar aqui. É isso mesmo, tá certo, pode continuar. Aí Paulo pregava, falava, peraí. Não, é isso aí mesmo, Paulo, pode continuar. Eles iam para a palavra para ver se de fato as coisas eram assim. No entanto, você não vê cartas de Paulo para Bereia, porque eles se aplicavam à palavra. Então nós precisamos da mesma forma. 2 Timóteo 2:15. Esse versículo é maravilhoso, queridos. Isso aqui é para cada um de nós como evangelistas. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, manejar bem. E outra, meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Salmo 1, versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Josué 1:8, as palavras de Deus a Josué, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite. Salmo 119, 48,
para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. A gente pode então, se você quiser desenhar uma mãozinha aí no seu papelzinho, a gente pode usar uma mão para exemplificar isso. Primeiro, ouvir, ok? Segundo, ler. Terceiro, estudar, memorizar, meditar e praticar. Então a gente usa uma mãozinha para a gente fazer essa aplicação da palavra de Deus à nossa vida. Novamente, ouvir, ler, estudar, memorizar, meditar e aplicar. Então você vai gravar a mãozinha aí quando diz respeito à palavra de Deus. Mas é preciso também, queridos, você ter uma vida de oração. Como evangelista, você precisa ter uma vida de oração. A oração deve fazer parte da vida do evangelista. Ele deve ter um programa de oração e santificação de sua vida para ser usado pelo Senhor. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar, ou orem continuamente. Através da oração haverá intimidade com Deus e o evangelista será direcionado pelo Espírito Santo ao caminho da vitória. A oração move o coração de Deus e muda a vida daquele que ora. Através dela, as circunstâncias também são mudadas. Evangelizar é guerra espiritual. É invadir pela fé o forte do inimigo para libertar aqueles que estão cativos pelo pecado. Logo, para obter êxito na vida daquele que se propõe a evangelizar, ou seja, praticar o evangelismo, é necessário o desenvolvimento de uma vida poderosa de oração. Agora vamos ver aqui a conduta do evangelismo, queridos, do evangelista. A conduta do evangelista. Aquele que se propõe a evangelizar precisa ter uma vida irrepreensível. 1 Coríntios 1:8, Efésios 1:4. E dentro desse contexto precisa ter uma vida moral equilibrada. Ser pessoa digna e de caráter firme. Já pensou? Você vai pregar o evangelho para a pessoa fala assim: quem é você, cara, para falar isso para mim? Quem é você para vir falar de Jesus? Conheço sua vida aí. Você está devendo lá, ó, lá na esquina, lá no açougueiro lá, tem meses que você não paga, agora você vem falar de Jesus para mim? Não, rapaz, não dou moral. Não te dou nem ouvido. Nós precisamos estar com a nossa vida irrepreensível. Nós como evangelistas. Então dentro desse contexto você precisa ter uma vida moral equilibrada, ser pessoa digna, de caráter firme. Ele também precisa ter hábitos puros, não deve ter vícios, não deve ser mundano, deve primar por conviver bem com a família e sem escândalos. É complicado, né? A gente ter que, principalmente quem mora em condomínio, como é que você vai falar do evangelho se os seus vizinhos só escutam gritaria, berros, o marido fala com a mulher, porque a gente mora em condomínio, a gente ouve as conversas do prédio inteiro, né? O povo brigando, falando alto, o menino chorando, aquela coisa, né? Como é que você vai evangelizar? É isso que ele fala, a gente tem que ter um bom conviver com a família e sem escândalos, deve ser sábio. E essa sabedoria, queridos, só vem de Deus. A gente não deve confundir sabedoria com inteligência, ou seja, com escolaridade. Uma pessoa pode ter vários diplomas universitários e não ser sábia. Sabedoria vem de Deus. Então, Tiago 1,5 vai dizer para você: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Então, precisa de sabedoria, peça a Deus. A sabedoria necessária ao evangelista é aquela que vem de Deus. O evangelista será um observador da vida para retirar dela um aprendizado. Precisa ser uma pessoa também otimista. A gente não pode ser igual Jonas. Lembra de Jonas? Como é que Jonas fez? Não, pregar para esse povo pecador, esse povo não vai ouvir a palavra de Deus, não. Não. Olha lá,
Num momento de pessimismo e fraqueza, o evangelismo poderá estragar todo o seu trabalho de testemunho de Cristo. Se algo não vai bem, é necessário ao evangelista saber como encarar a situação. Deus tem propósitos para os seus servos. Agora vamos ver aqui os métodos, estratégias e técnicas. Definindo então evangelizar. Nós já vimos isso aqui, só vou passar rapidinho com vocês para a gente relembrar. Vem da palavra evangelion ou evangelizo, que é trazer uma boa notícia, pregar as boas novas. Você vai ver isso aí em Lucas 4:18, né? Me ungiu para evangelizar os pobres. Inclusive esse é o texto que nós usamos como texto base, chave do projeto Piauí. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Você vai ver aí Atos 8:12, quando porém deram crédito a Filipe que os evangelizava. Então você vai ver esse termo sendo usado inúmeras vezes. 8:25, evangelizavam muitas aldeias. Atos 8:40, evangelizava todas as cidades até chegar na Cesareia. Então não há, queridos, evangelismo sem pregação. Então, não adianta você simplesmente chegar lá no Piauí e falar assim, ó, você recebeu o evangelho de João? Aí fala, não recebi não. Então toma aqui para você. Aí você passa para o outro. Você recebeu o evangelho de João? Não. Então toma aqui para você. Recebeu o evangelho de João? Não. Toma aqui. Não. Não existe evangelismo sem pregação. Não é dar para a pessoa e falar assim, depois você lê. Tudo bem. Conheço pessoas que vieram a Cristo através da leitura da palavra de Deus. Mas não existe evangelismo sem você abrir a sua boca. O que significa pregação? É querusso, significa pregar. É nós sermos um arauto, oficiar como um arauto, proclamar a maneira de um arauto. Então sempre com a sugestão de formalidade, gravidade e autoridade que deve ser escutada e obedecida. Era isso que um arauto fazia. Era a voz do rei para o povo. Voltando aqui, proclamar de forma pública o evangelho e assuntos relativos a ele. Agora, o que inclui pregar o evangelho? Primeiro, falar. Ou seja, abrir a boca e proclamar. Dizer a mensagem do evangelho. Proclamar a mensagem de Jesus ao outro. E isso, queridos, é uma ordem clara, é uma ordem clara do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos diz isso em Mateus 16:15, ide por todo o mundo e pregai, o que? O evangelion, a boa nova, a boa notícia que é Jesus Cristo a toda criatura. Uma ordem também obedecida pelos apóstolos. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e... Olha o termo aí de novo, querusso, pregar Jesus, o Cristo. Então Atos 8:4, que acabamos de ler também, falando sobre pregando a palavra. Atos 9:20, e logo pregava nas sinagogas quem? A Jesus. Atos 9:28, pregando ousadamente em nome do Senhor. Ou seja, é uma ordem também ensinada. Romanos 10:8. Porém aquele que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra de fé que pregamos. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí vem o texto muito importante para nós. Versículo 14. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como invocarão, olha lá, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas.
Mas nem todos obedecem o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Agora, conhecendo o método de evangelismo bíblico, aqui nós temos o texto, queridos, de Atos 8, 26. Eu vou passar por esse conteúdo aqui, rapidinho, para a gente chegar no Evangelho de João, por causa do nosso tempo. Mas é um texto muito conhecido, que vocês conhecem, de Filipe e o eunuco. Ok? Então, resumindo a história, o Espírito de Deus leva Filipe e ele começa a caminhar ali do lado da carruagem ali, e ouvindo o eunuco lendo, que vinha lendo o profeta Isaías. E Filipe faz uma pergunta a ele: você está entendendo o que você está lendo? E o que o eunuco responde? Como eu posso entender se alguém não me explicar? Então, Filipe sobe com ele na carruagem, e a partir daquele texto que ele estava lendo, expõe então Jesus. E aí ele vai dizer: aquele que crer, for batizado, será salvo. Ele falou: ali temos água, o que me impede de ser batizado? Desceram da carruagem, Filipe batiza o eunuco, e aqui nós temos a primeira máquina do tempo. Filipe sumiu, né? O Espírito Santo leva Filipe para um outro lugar. Então esse é o texto aqui, falando sobre essa pregação e a explicação da palavra de Deus, que a gente vê aqui em Atos 8. Então vou passar esse texto aqui, você pode depois checar com calma. Vamos lá. Ok. Letra C, então aí, aplicando o método bíblico de evangelismo do Evangelho de João. Então, primeiro o seguinte, queridos, eu tinha até colocado um videozinho, se a gente tivesse tempo aqui, tá preto aí porque teria um vídeo ali, para a gente poder ver. É um vídeo onde mostra um seguinte personagem que vem procurar Jesus à noite, chamado Nicodemos. Então você vai fazer uma pergunta, faça a pergunta. Então, primeiramente você vai fazer a pergunta: o senhor, a senhora, você sabe o que é nascer de novo? E aí o que você vai fazer? Você vai expor a passagem. Qual passagem? Eu convido você a abrir sua Bíblia aí comigo, em João capítulo 3. Então exponha a passagem. Vá para o Evangelho de João, então, capítulo 3. E você vai dizer o seguinte: esse aqui é o Evangelho de João, ele faz parte dos 66 livros da Bíblia, está tudo aí anotado aí para vocês, ok? Você tem uma Bíblia? Não tem não. Não, eu vou conseguir uma Bíblia para você. Você já leu ou estudou a Bíblia? O Evangelho de João está no Novo Testamento. João foi um seguidor de Jesus e escreveu sobre ele. João, queridos, é o discípulo dos detalhes. Se você ler o Evangelho de João, ele traz detalhes de muita coisa. Se nós tivéssemos uma oportunidade para expor todo o Evangelho de João, passando pelos encontros que Jesus teve, né, com Natanael, o cético, logo ali no início. Você vai ver com a mulher samaritana no capítulo 4, com Nicodemos aqui no capítulo 3, você vai ver os vários encontros que Jesus, e a quantidade de detalhes que João traz para nós. Mas eu gostaria de contar uma história sobre a vida de um homem que foi encontrar-se com Jesus. O seu nome era Nicodemos, e ele era um religioso, queridos, um fariseu, que cumpria a lei nos mínimos detalhes, fazia tudo certinho, bonitinho, mas apenas por fora. Sabe aquele provérbio que a gente fala aí? Por fora, bela viola, né? Por dentro, pão bolorento. Pois é, era assim os fariseus, né?
Então você vai explicar a passagem. Nicodemos era um homem religioso que não estava contente com a sua vida religiosa. Ele sentia que faltava algo dentro dele. Eu estou dando uma resumida aqui para vocês. Ele foi até Jesus, porque Jesus estava falando sobre Deus, curando muitas pessoas, libertando as pessoas de espíritos maus. E Jesus diz algo que chocou Nicodemos. O que Jesus diz para Nicodemos? Lá em João capítulo 3. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E Nicodemos não entende muito bem isso. Nascer de novo? E com o nascer de novo, Jesus estava querendo dizer nascer do alto, nascer de Deus. E Jesus então explica que nascer de novo é nascer do Espírito, é nascer espiritualmente. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Tito. Vamos lá para Tito capítulo 3. A gente vai entender isso aqui com mais clareza. E você pode, inclusive, anotar esse texto aí. Ok? Tito, capítulo 3. E vamos ler aí a partir do verso 3. Aqui a gente vê claramente o que é nascer de novo. Olha Tito, capítulo 3. Houve tempo em que nós também éramos o quê? Insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Esse aqui é o nosso estado sem Deus, pecaminoso, no pecado. Agora olha a ação do Espírito Santo e o que é o novo nascimento. Versículo 4. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, ou seja, não é por nada que você faça, bem ou mal, que você é salvo, mas devido à sua misericórdia. Deus teve misericórdia de nós. O que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que nós merecemos e Ele não nos dá. O que nós merecíamos? A morte, condenação, o inferno. Ele usou de misericórdia conosco e Ele vai colocar aqui: Ele nos salvou pelo lavar, grifa essa palavrinha aí, regenerador. O que é regenerador? É gerar de novo. Nascer de novo. Esse lavar regenerador de quem? Ele acrescenta aí: do Espírito Santo. Olha que maravilha isso, queridos. Ajuda a gente a entender que Ele derramou sobre nós generosamente. Por meio de quem? Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. É um ato sobrenatural de Deus. Então Jesus explica para ele o que é nascer espiritualmente. Ele achava que nascer de novo era voltar no ventre da mãe. Nascer de novo significa nascer de Deus. E por que as pessoas precisam nascer de novo? Em primeiro lugar, como nós vimos em Tito 3, porque estão longe de Deus por causa dos seus pecados. Replicou-lhe Jesus, 8:34. Esse é um versículo que você pode grifar e você vai usar. Vamos voltar lá atrás onde eu falei para vocês que você vai expor a boa nova. Mas antes de você dizer a boa nova, você vai dizer para a pessoa: olha, eu tenho uma boa nova para te dizer, mas antes eu preciso te dizer uma má nova, uma má notícia. Qual é a má notícia? Que todos nós somos pecadores. Isso você vai encontrar em Romanos 3. Mas se você está apenas com o Evangelho de João, esse versículo de João 8:34 é um versículo excelente para você mostrar para a pessoa que ela é pecadora. Replicou Jesus: em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Escravo do pecado. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa apontar para Jesus. Jesus é o único que pode perdoar os seus pecados. Uma outra coisa que vocês vão receber, quem está no evangelismo vai receber um CD que
que tem 5 vídeos evangelísticos. Um dos vídeos é um videozinho do Senhor Cara Legal, que ele trabalha baseado nos 10 mandamentos. Então, uma coisa que você pode chegar para a pessoa para abordar essa má notícia, você pode dizer para a pessoa: você se considera uma pessoa boa? E a pessoa vai falar assim: né, a gente tenta, né, tal. Eu falei: pois é, mas o senhor acha que o senhor é bom? Não, eu sou boa, nunca matei, nunca roubei, eu sou uma pessoa boa. Aí você fala assim: se a gente tivesse aqui, nós estamos aqui na casa do senhor, tem essa televisão aqui, o senhor seria capaz de colocar os pensamentos que o senhor teve, da hora que o senhor acordou até agora, colocar aqui dentro dessa TV para a gente assistir? Não. Ué, mas o senhor não falou que é uma pessoa boa? Então você já desmonta. E a gente começa a vir pelos 10 mandamentos. Então você precisa ter os 10 mandamentos também memorizado. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra dos 4 primeiros mandamentos relacionados a Deus e os outros 6 relacionados ao nosso próximo. Por isso que Jesus fecha os 10 em 2. Amarás, pois, o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então você vai mostrando para a pessoa, mas você precisa apontar para Jesus. Quem é Jesus? Quem é Ele? E nós vamos ver em João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, versículo 2. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Você vai fazer a pergunta: o que Jesus veio fazer aqui? O que Jesus veio fazer nesse mundo? E se você tem já é um pouquinho mais familiarizado com o texto, você vai citar para ele o versículo de número 29 do primeiro capítulo. Você vai dizer que João Batista estava batizando, e Jesus veio ao encontro de João Batista, e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que Jesus veio fazer aqui? Tirar o pecado do mundo. Você é pecador, como nós vimos. Se você peca, a Bíblia diz que se você, vontade de pegar aquele cara e trucidar ele, a Bíblia fala que você já matou ele no seu coração. Se olhou para uma mulher, olhou para alguém com um olhar impuro, desejando, a Bíblia diz que você já adulterou no seu coração. A pessoa vai começar a pensar: rapaz, eu sou pecador mesmo. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Depois você vai para o capítulo 3, versículo 16, conhecidíssimo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17, portanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o versículo 18, que é decisivo para ele. Quem nele crê não é julgado. Talvez na sua versão não é condenado. Por quê? Estamos todos condenados por sermos pecadores. O que não crê já está julgado, ou seja, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. É claro, quem pratica as coisas erradas quer ficar camuflado no escuro. Versículo 24, por isso eu vos digo que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Aí você vai fazer a pergunta: o que ele espera que você faça? O que Jesus espera que você faça? João 8, 24, por isso eu vos disse, que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ou seja, ele espera que você creia. João 6, 29, ele vai dizer, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. João 20, 31, ele vai acrescentar também, estes porém foram registrados
Tudo isso que Jesus fez foi registrado para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Queridos, não há salvação fora de Jesus. Aí você pode citar, não está aqui, mas João 14:6. Você pode anotar aí João 14:6. Eu sou, Jesus dizendo, eu sou o caminho. Não existe outro caminho, filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Lá, queridos, nós lidamos com uma cultura muito católica. Você vai ver isso claramente. A gente poderia ter um outro momento também, talvez dentro de uma apologética, dentro da defesa da fé, como é que você pode, não de forma crítica, mas você pode ir desvencilhando a pessoa, porque eles vão ter Maria como intercessora. Você pode ir lá para 1 João 2, versículo 1, filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se porventura alguém pecar, tendes um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Só Jesus, quem intercede por nós é Jesus. Quem morreu na cruz em nosso lugar foi Jesus. Então você pode mostrar de inúmeras formas, né? Mas isso aqui é um outro momento. Agora, o que fazer antes, durante e depois? Vamos lá? Encerrando. Mais um minutinho. Primeiro, queridos, se prepare. Se prepare. Não faça como aqueles descritos lá em Atos 19, se eu não me engano, que foram lá, o cara estava... Nós tivemos um caso desse, nós tivemos que ir num lugar para pregar o evangelho e tinha uma pessoa possessa. Nós tivemos que ir lá. Eu, Bruno, o pastor Eudes, fomos uma equipe lá. Não faça como aqueles que foram lá e o demônio falou assim, quem é vocês? Eu sei quem é Paulo. Diz que pulou para cima deles e rasgou as vestes deles, saíram nus. Então não brinque, se prepare. Se prepare. Não vá evangelizar, queridos. Evangelismo, você tá lidando com a área espiritual. Há uma guerra espiritual. Satanás não está nada feliz com nós estarmos indo para aquele lugar para anunciar o evangelho ali. Muito mais do que ação social, nós estamos indo levar o evangelho. Não há nada mais valoroso, mais importante do que a salvação. E é isso que nós estamos indo fazer ali. Então, se prepare, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Segundo, confie no poder do Espírito. Queridos, o Espírito Santo habita na sua vida. Mesmo o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo que habita a sua vida. E Ele vai te capacitar, ao abrir da sua boca, você falar de Jesus. João 16, 8 e 9. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Então é o Espírito Santo que convence. Continuando aqui. Em último lugar, ore. Ore, queridos. E eu convido você, a partir de hoje, se você já tem feito isso já, mas que você coloque o projeto diante de Deus. As pessoas que hão de ouvir o evangelho, as pessoas que hão de chegar nos lugares que nós vamos estar trabalhando, fazendo impacto, as pessoas que nós vamos de casa em casa, ore. Ore, coloque a sua vida com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, que é Jesus Cristo. Amém? Queridos, é apenas
algumas dicas para vocês e capacitando um pouquinho vocês, para aqueles que nunca tiveram uma experiência de falar de Jesus, para que possamos, independente da área que você esteja servindo lá, seja no corte de cabelo, seja lidando com as crianças, seja no bazar, aonde você estiver, seja na área da saúde, que nós estejamos, ao abrir da nossa boca, estejamos falando de Jesus àquelas pessoas, amém? E não só lá no Piauí, aqui no nosso dia a dia, com as pessoas, no elevador do prédio, na rua, na escola, no trabalho, falando de Jesus àqueles que ainda não conhecem, amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra aos nossos corações. Capacita-nos, ó Pai. Capacita-nos, como acabamos de ler, ao abrir da nossa boca, nos seja dada a palavra, ó Pai. E que o Teu Espírito Santo trabalhe desde já nos corações, ao ouvirem essa palavra, venham ser impactados, transformados, que haja, ó Pai, o agir sobrenatural da conversão, do novo nascimento na vida dessas pessoas ali onde vamos. Pai, muito obrigado por Jesus Cristo. E isso só é possível através de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Assim nós agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, querido.